Olá! Depois de algum tempo atrás ter apresentado uma iluminação do meu setup semelhante à que me rodeia hoje, regresso agora com um vídeo relativo à história longínqua do Futebol Clube do Porto e os símbolos que abrilhantaram o prestígio do clube. Vamos falar de Valdemar Mota. Queres saber mais? Então, vem comigo! Para começar, vou falar dos primeiros passos de Valdemar Mota na sua vida e a formação no Futebol Clube do Porto. Valdemar Mota da Fonseca era aquele jogador perfeito que se destacava sobretudo em grandes jogos internacionais. Extremo direito de raiz, Valdemar Mota formou com José Manuel Soares, mais conhecido por Pepe, uma das alas mais temíveis na seleção nacional. Era conhecido em toda a Europa e passeava a sua classe pelos campos do velho continente. Em qualquer país da Europa, esta grande figura do futebol português e do Futebol Clube do Porto impôs o seu nome com toda a naturalidade, com classe, com sabedoria e muita sabedoria e, sobretudo, também com grande correção, postura que adotava e que o distinguia em todas as situações da sua vida. Como pessoa, Valdemar Mota era incapaz de um gesto ou de uma palavra menos imprópria, seja com quem fosse. Tinha a simpatia e a admiração dos seus adeptos, mas também dos adeptos das equipas adversárias, tanto em Portugal como no estrangeiro. Outros tempos. Hoje isso acham que seria possível? Penso que não. Cada um que tira as suas conclusões. Valdemar Mota conseguiu atingir um patamar quase inigualável de excelência na história do futebol português, visto como um dos maiores ídolos dentro e fora do campo e que brilhou de forma absolutamente soberba nas Olimpíadas de 1928. Nascido a 18 de março de 1906 no Porto, numa casa da Travessa da Nossa Senhora da Conceição, foi batizado na velha igreja de Paranhos. Filho de Manuel António da Fonseca e de Maria Emília Mota, Valdemar Mota sabia que os seus pais viam o desporto e particularmente o futebol como atividades perniciosas e passatempos de gente rica. Não só ele como o seu irmão mais velho, José Mota, também atleta do Futebol Clube do Porto da categoria de honra, ouviam das boas dos seus progenitores quando chegavam a casa com indícios de terem estado a treinar, principalmente com o calçado com fortes marcas de desgaste. Ainda em criança, perdeu o seu pai e talvez por este acontecimento conseguiu fazer a sua carreira futebolística porque o pai era o principal opositor à prática de futebol por parte dos seus filhos. Valdemar Mota frequentava o Colégio da Regeneração, onde era conhecido por Bigungas. Tinha como professor um ex-árbitro da altura de nome Alberto Guimarães, que, além de lecionar, preparava também árbitros para dirigir jogos. Bigungas, ao contrário da maioria, não iniciou os primeiros pontapés no futebol na rua, porque com a tão famosa bola de trapos, assim se jogava na altura. Mas sim, o Valdemar Mota iniciou com uma verdadeira bola de futebol. Escapava-se para a Constituição para assistir aos treinos dos seus ídolos e para dar os pontapés na bola. Era olhado pelos jogadores do Futebol Clube do Porto com carinho, que o estimavam e que gostavam de o ver a recriar-se com a bola. Valdemar Mota gozava dessa regalia porque, na altura, o regulamento do clube permitia que os irmãos menores dos sócios pudessem frequentar as instalações e divertir-se com uma bola. Quem o acompanhava muito nessa altura era Jerónimo, o defesa esquerdo que viria a ser seu colega de equipa no Futebol Clube do Porto. Em 1918, tudo mudou. Abel Aquino era responsável pelo futebol de formação.
Na altura, denominava-se por encarregado da incorporação infantil do clube. Aquino descobriu Valdemar Mota e detectou nele faculdades e grande aptidão para a prática do futebol. Chamou-o para integrar a segunda categoria do infantil, que o fez transbordar de alegria. Cedo mostrou as suas enormes qualidades como futebolista e na época seguinte saltou sem grandes dificuldades para a primeira categoria e aí sagrou-se campeão por 2 vezes. Desta geração de futebolistas nasceram alguns que se destacaram no futebol e outros nas modalidades, tais como Acácio Mesquita, Temudo, os irmãos Lopes Martins e Megra. Entretanto, atingido o limite de idade das camadas infantis, passou a jogar pela 4ª categoria, realizando 2 jogos. Mas ainda na mesma época subiu à 3ª categoria, acabando por se sagrar campeão. Nessa equipa jogou com alguns colegas veteranos, tais como o seu irmão José Mota, Pires, Isidoro Santos, pai de António Santos, Vinagre, Ferreira, entre muitos outros. Assim se iniciou a carreira de Valdemar Mota nas equipas séniores. A participação do extremo-direito do Futebol Clube do Porto nas Olimpíadas de 1928 é um marco histórico para o jogador e para o Futebol Clube do Porto. Portugal concorreu no ano de 1928 às Olimpíadas de Amsterdão. Na altura, a seleção nacional dispunha da melhor equipa de todos os tempos, até então, com jogadores como Pepe, Roquete, Jorge Vieira, Carlos Alves e Augusto Silva. O sócio do Futebol Clube do Porto, número 590, fez parte dessa equipa de grande categoria e foi o primeiro atleta portista a participar numas Olimpíadas. Portugal estreou-se na competição com o Chile. Num jogo terrível e impróprio para cardíacos, a seleção das Quinas chegou a estar a perder por 2-0, apesar de dominar a partida e desperdiçar oportunidades atrás de oportunidades, mas os chilenos revelavam-se altamente eficazes e por isso estavam na dianteira. Depois Valdemar Mota e os seus companheiros deram a volta e venceram por incríveis 4-2, tendo o extremo portista apontado um dos golos. 2 dias depois, Portugal apanhou pela frente o pior adversário, a Jugoslávia. E nesse jogo, Valdemar Mota teve, segundo rezam as crónicas, uma das maiores decepções da sua carreira. Parte do intervalo do jogo, foi agredido por um adversário e repostou, sendo imediatamente expulso da partida. Arrependeu-se amargamente de ter respondido a uma agressão e manifestava essa desilusão por ter tido uma reação daquelas. O jogo foi bastante complicado e ficou bastante mais complicado ainda com um empate a uma bola que persistia quando Augusto Silva fez uma jogada magistral e desfez um nulo. No terceiro e último jogo, Portugal era o grande favorito à vitória diante do Egito, mas perdeu por 2-1. Apesar disso, a seleção portuguesa foi recebida em apoteose por causa da grande prestação nas Olimpíadas e Valdemar Mota foi uma das grandes figuras do evento, com exibições de luxo. Já nos longínquos anos 30 do século passado, escrevia-se numa edição da revista Ases ser habitual os jogadores saltitarem de clube para clube com a mesma facilidade com que mudam de café pelo aroma ou pela troca de preço. Mas com Valdemar Mota, o então sócio número 590 do Futebol Clube do Porto da altura, isso nunca aconteceu, nem coisa similar. Valdemar Mota vestiu apenas a camisola do Futebol Clube do Porto na sua carreira, para além da camisola da Seleção Nacional, onde foi internacional por 21 vezes, marcando 4 golos. No Futebol Clube do Porto, em 12 épocas como sénior, o capitão portista realizou 163 jogos oficiais, obtendo a marca de 177 golos faturados com a equipa de Futebol Clube do Porto. Venceu 15 títulos
ao longo da sua carreira, onde se destacaram naturalmente o campeonato da Primeira Liga de 34-35 e os 2 campeonatos de Portugal de 31-32 e de 37-38. Formou com Pinga e com Acácio Mesquita o famoso trio, denominado por os 3 Diabos do Meio-Dia. Trio celebrizado por o Futebol Clube do Porto ter vencido as melhores equipas da Europa no ano de 1933, primeiro o First de Viena por 3-0 e depois uma seleção de Budapeste por concludentes 7-4. Diga-se ainda que o Futebol Clube do Porto foi o único clube português a vencer simultaneamente estas duas formações. Desde que se iniciou no futebol, o extremo-direito olímpico teve sempre grandes mestres que o ajudaram e trabalharam com ele de forma a aproveitar as suas raras qualidades. Nas camadas infantis, o seu mestre e a grande referência foi Abel Aquino, com quem fez toda a formação. Ákos Tesler, o treinador húngaro, aperfeiçoou e transformou naquele jogador irrepreensível, dominador de bola inconfundível, preciso no passe e especialista nos remates de meia distância. E por fim, com Szabo, atingiu o apogeu da sua carreira e, consequentemente, foi campeão nacional. Vamos agora conhecer um pouco de Valdemar Mota fora de campo. Valdemar Mota, além de futebolista, tinha uma atividade comercial em simultâneo. Era o proprietário de uma mercearia fina, próximo da entrada do Bolhão, onde vendia produtos alimentares e artigos domésticos. O seu nome, Casa Holandesa. Quem o conhecia dizia que no comércio era o mesmo malabarista da bola e que era extremamente zeloso em tudo o que fazia. Dedicava-se ao seu negócio com grande responsabilidade e profissionalismo. Disso dependia um pouco a sua vida. Tinha 2 treinos por semana no Futebol Clube do Porto, mas nos restantes dividia o seu tempo pelo treino pessoal, em família com a sua mulher e 2 filhos e também na Casa Holandesa. A sua forma de estar poderá ter relação com o facto de ter sido empregado muitos anos na cooperativa inglesa e com isso adquiriu hábitos britânicos. O proprietário da Casa Holandesa, para além do futebol, tinha outra paixão, o ténis. Era um razoável praticante da modalidade, com bastante elasticidade e bom golpe de vista. Participou em vários torneios intersócios e interclubes com classificações muito interessantes. Depois do futebol, dizia sempre, venha ao ténis. E assim era. Em 1935, Valdemar Mota, então como a grande estrela do Futebol Clube do Porto nos anos 30, foi convidado para fazer uma aparição no cinema, no filme O Trevo de 4 Folhas, no papel de João com Beatriz Costa. O filme foi estreado em 1936 e teve também uma passagem no ano seguinte no Brasil. Presentemente e infelizmente, acrescento eu, ao que se consta, só existem registros fotográficos dessa película. O capitão portista esteve também na inauguração do Estádio das Antas em 1952, na formatura como atleta eclético, com João Lopes Martins e António Mota Freitas. Nesse dia muito especial, os 3 desfilaram à frente de todos os atletas e ex-atletas do Futebol Clube do Porto. Valdemar Mota viria a falecer no dia 20 de abril de 1966, com 60 anos, e fica eternamente como um dos maiores símbolos da história do Futebol Clube do Porto. Bom, gostaste deste vídeo? Já tinhas lido ou ouvido falar de Valdemar Mota? Então, deixa aqui embaixo o teu comentário sobre este enorme símbolo da história do Futebol Clube do Porto e partilha o vídeo pelas redes sociais com os teus amigos. Se ainda não estás inscrito no canal, inscreve-te, porque isso vai ajudar à produção de mais e melhores conteúdos. Eu vou ficar por aqui, nós voltamos a marcar encontro na próxima semana com mais um episódio do canal Malha Azul e Branca. Um abraço
e até lá.